seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos concluir o primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler do capítulo 28 ao capítulo 31. Diz assim a palavra: Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Saul consulta um adivinho. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: Procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Saul então se disfarçou vestindo roupas diferentes. E quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: Consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então por que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: Quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: Por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenho medo. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: Por que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: É que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: Por que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e os seus filhos vão estar junto comigo, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou os pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. Primeiro Samuel 29, os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupo de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram:
O que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Respondeu. Aques respondeu. Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou não ouvi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aques e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade de seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, esse é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aques chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz, e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aques respondeu: eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus, mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filisteia, e os filisteus subiram para Jezreel. Capítulo 30. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Aionã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclague. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará o meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes são seus. Aí Davi voltou para o lugar
onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jati, Aroé, Sifimote, Estemoa, Racal, Ormã, Borazã, Atás, Hebron e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Capítulo 31. O 31 também? Sim. Ok, vamos lá. A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e de seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube de que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegar a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e de seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram 7 dias. Acabou o primeiro livro de Samuel. Eu já sei sobre o que nós podemos falar hoje. Vamos falar sobre Saul consultando uma isso que eu queria. Eu queria muito que você esclarecesse isso, porque antigamente, vidente para eles eram profetas, né? Profetas. Videntes, tudo bem, eram profetas, mas aqui eles deixam bem claro que é uma médium. Sim. Né? Que eles procuram médium. Nos dias de hoje, um médium, para nós, tem uma outra conotação, né? Sim, são aquelas pessoas que consultam mortos. Os espíritos dos mortos. Exatamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu, exato. Eu queria uma explicação, porque aqui, eu tenho meu modo de pensar, claro, né? Com certeza a palavra de Deus mesmo nos responde, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso para algumas pessoas que com certeza devem estar com a mesma dúvida que eu. Então Saul disse, aí Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou? Aí no versículo 19 do capítulo 28 ele diz: ele vai entregar vocês ao povo filisteu, amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo. Sim. Eu, no meu modo de pensar, penso que junto comigo seria
na morte, a pessoa morta, né? Mas não no lugar em si, mas na situação de morte, isso? Sim, vamos lá. A gente precisa sempre usar essas passagens e confrontá-las com as verdades e os princípios espirituais, ok? Necessário, né? O Senhor falava através do profeta Moisés, e assim estabeleceu também uma lei, de que maldito aquele que consultasse os médiuns, os pitonisas, né? Ou seja, aqueles que consultassem os espíritos dos mortos. Então vamos lá. Na ocasião, a gente lida com uma passagem bíblica que é alvo de muita discussão teológica, tá bom? Então a minha vertente teológica, ela sempre vai tender para aquilo que eu particularmente creio em voga, em referência com as Escrituras. Jó capítulo 7, versículo 9 diz que tal como a nuvem passa e se desfaz, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir dela. Ou seja, a palavra de Deus está trazendo enfaticamente a certeza de que quando uma pessoa morre, ela não tem como voltar da morte e interagir com este mundo físico. Acabou, não tem interação com o mundo físico. Correto. Aí alguém diz, mas foi Jó que falou. Então vou falar de algo que Jesus falou. Jesus nos conta a história do rico e de Lázaro. Na história que Jesus conta, não é uma parábola, é uma história, porque ele traz o nome da pessoa em si, que é Lázaro. Lázaro e o rico morrem. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades, que é o mundo dos mortos, o Seol, né? Seol, o mundo dos mortos. Então, o que acontece? Lá, o rico que morreu pede ao pai Abraão, no caso que o seio de Abraão, que ele via, né? Que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo com água e colocasse na sua boca. Só que havia um grande abismo entre eles e quem estava aqui não podia passar para lá e quem estava lá não podia passar para cá. E aí então ele vai e diz assim, deixe que eu vá e fale com os meus irmãos para que eles saibam, né, o que tem depois da morte, para que eles não venham para esse lugar terrível. E aí o Senhor, contando a história, ele diz que Abraão responde que não tem como ele ir, que ele ouça então os profetas, correto? Então assim, mais uma vez Jesus evidencia um princípio, que não tem como quem está morto voltar. Então quem era aqui na visão? Quem era que a pitonisa tinha visto? Porque Saul não viu, quem viu foi ela. Inclusive ele pergunta para ela, como é que é esse espírito que você está vendo? Aí ele fala, é um homem velho envolvido em uma capa. Então ele vai e deduz que é Samuel. Então assim, gente, o que a gente precisa entender é que essa questão de consultar o espírito dos mortos, ela sempre está envolvida com a questão da dose de engano. Então, por exemplo, o que o espírito, o tal espírito que se disse ser Samuel, falou para Saul? Tudo aquilo que Deus já havia falado para Saul. Antes, né? Tudo aquilo que Deus já havia falado antes. Ou seja, é a meia-verdade. É o inimigo falando daquilo que aconteceu antes. Ele já sabia porque aconteceu. O Senhor te abandonou, o Senhor já deu o teu reino a outro que é melhor do que você. O Senhor é o seu inimigo. O Senhor viu quando você fez aquilo com os amalequitas. Tudo que tinha acontecido. Tudo que tinha acontecido. Verdade. Quando ele fala do futuro, ele fala dentro de uma perspectiva do que já estava certo que iria acontecer. Por quê? Porque Saul estava desagradando a Deus, estava consultando uma pitonisa, estava consultando o espírito dos mortos, aquilo que o Senhor falou que aquele que fizesse isso seria maldito. E aí uma coisa que ele diz aqui, ó, ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Saul, ele não morreu pela espada dos filisteus, ele morreu pela sua própria espada. Então assim, é aquela meia-verdade misturada com a dose de engano. Eu me lembro uma vez que eu estava em Lages, Santa Catarina, e uma cartomante pediu para ler a minha mão. E aí eu falei para ela que eu deixava ela ler minha mão se depois ela deixasse eu ler a mão dela. Uma estratégia que eu tive ali de evangelismo.
E aí ela começou a ler minha mão e aí ela falou tudo sobre o meu passado. E o diabo sabe tudo sobre o meu passado, mas não falou nada sobre o meu futuro. Porque o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro... Somente Deus sabe. Existe sim uma dose de adivinhação. O que é a dose de adivinhação? A gente dedução sabe mediante o que está acontecendo. A dedução mediante os acontecimentos. A gente percebe muito isso nesse Exatamente. Então é mais do que claro que essa, para mim, tá, a minha vertente teológica me faz entender que não era Samuel, mas era um espírito assumindo a identidade, era uma entidade no caso. E Saul também já estava todo desconectado da presença de Deus, né? Deus não tinha respondido mais ele, nem por profeta, nem por sonho, nem por urim, nem por tumim. Então, entendeu? Verdade, fala então, que assim, antes, né? Exato, então na minha compreensão não era Samuel, até porque a Bíblia deixa claro, Jesus enfatiza que quem morre não pode vir a este mundo para interagir. Então, mediante essa sua visão teológica, a gente vê aqui que Saul, ele apelou mesmo, né? Estava apelando no desespero para poder ouvir alguma coisa, porque ele já não tinha mais direção, né? Ele já tinha perdido a direção. Né? Infelizmente é o que muitas pessoas fazem quando perdem entes queridos. Apelam a situações assim por saudade, por desejo de saber como é que está o ente querido. Muitas vezes é a dose de engano que o diabo usa para te pegar essas pessoas e levá-la a elas a consultar os espíritos. E o que acontece é que muitas vezes essas pessoas, na maioria delas, elas não sabem, elas até acham que estão fazendo uma coisa boa, mas infelizmente elas não sabem. É por isso que é tão importante a gente conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta. É verdade. Bem? E aqui no capítulo 30, e no versículo 24, quando Davi volta da guerra, né, e que havia ficado os soldados para trás porque estavam cansados. Eu achei muito justo, né? É o que ele fez, né? A galera não queria, mas ele lutou ali para a galera ter a sua parte, né, na guerra. Foi muito justo. Uma coisa que é muito legal no versículo 22 é que alguns homens ordinários e de mau caráter. Ainda fala ordinários de mau caráter, porque a galera estava lutando até aquele momento, então estavam cansados, né? Aí pararam. Porque não lutaram aquela guerra, então o pessoal já não queria participar. Ou seja, uma falta de gratidão, é injusto mesmo. Injusto, sim. E eu acho muito interessante também que a gente pode trazer aqui é a consciência de saber até onde você pode ir. Aquele grupo de homens entendeu que não conseguiriam ir. Ao invés de ajudar, provavelmente eles seriam até mortos. Não, eles seriam até um obstáculo. Porque, obviamente, aqueles que estavam guerreando iam ter que proteger aqueles que não estavam conseguindo. E muitas vezes na nossa guerra, né? A gente é melhor às vezes parar um pouco, descansar, repor as forças na presença de Deus, do que continuar num embate que muitas vezes pode nos matar espiritualmente ou prejudicar a obra de Deus, né? Trazendo para o nosso contexto, né? É isso aí. É isso. Bom, acabamos 1 Samuel. E amanhã, então, nós estaremos no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Até lá, então. Lembrando que o mês de abril é meu mês, né? Isso. Não falei no começo, não falei no final. E a unção do mês de abril é a unção da alegria. Que Deus nos dê alegria. Nos regozijemos. Nos dê mais alegria, né? Em nome de nesses Jesus, momentos que estamos vivendo aí no mês de março, mês de abril. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Se Deus quiser.